Essa é a intenção, que Deus possa chegar nos lares, que Jesus possa transformar vidas por intermédio desse programa. Eu quero falar aqui de um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulã. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Até aqui só, irmãos. Davi era um menino que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que Saul governava sobre Israel, mas ele desobedeceu a Deus. Ele fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Além dele não obedecer a Deus, ele sacrificou a Deus algo que era responsabilidade do sacerdote. E naquele tempo havia um sacerdote chamado Samuel, um homem de Deus, ao qual a palavra de Deus diz que a palavra dele não caía, ou seja, tudo que Samuel falava de fato acontecia. Era um homem temido, respeitado. E Saul, por não saber esperar, não esperou Samuel chegar para fazer o sacrifício. Ele fez o sacrifício no lugar de Samuel para poder agradar as pessoas. Tudo porque ele não queria perder a atenção das pessoas. E Saul vai lá e comete algo que totalmente contrário àquilo que Deus queria para a vida dele. Aliás, totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. Mas ele queria poder, ele queria agradar as pessoas, ele queria manter as pessoas próximas a ele, não pela presença de Deus nele, mas por aquilo que ele era. Então Deus, ele se ira com Saul, chama Samuel e fala: Samuel, olha, eu não quero mais Saul como rei. Eu quero que você pega um éfode aí de azeite, enche ele e vai até a casa de Jessé. E lá você vai ungir o novo rei sobre Israel. E Samuel teve medo, porque Saul era um homem vingativo. E ele temeu pela vida dele. Ele falou: olha, se Saul ficar sabendo que eu for lá, eu vou acabar perdendo a minha vida. E Deus diz a ele: não, você vai dizer que vai lá em paz. E quando ele chega na cidade, as pessoas perguntam: sua visita aqui é de paz, Samuel? Não, eu vim em paz. Vamos sacrificar, vamos orar ao Senhor. E aí ele vai à casa de Jessé. E quando chega lá, ele olha para os filhos de Jessé. Tinha lá uns que serviam ao exército do rei Saul, homens altos, fortes, guerreiros. E ele então escolhe um deles e Deus fala para ele: olha só, esse aí não é ele. Sabe qual que é o problema de vocês, Samuel? Vocês escolhem segundo aquilo que está diante dos olhos de vocês, mas eu não. Eu vejo conforme está no coração. Eu não escolho conforme vocês escolhem. Vocês escolhem segundo os padrões do mundo. A beleza, as posses, a estatura, a força. Mas eu não. Eu vejo o lugar
aonde ninguém vê. Eu vejo o coração. E tudo que Deus deseja para a vida dele, para o ministério dele, para o reino dele, são pessoas que têm um coração conforme tinha o coração de Davi. E aí ele vai escolhendo e nenhum daqueles serve. E aí ele pergunta a Jessé: acabaram-se os seus mancebos? E Jessé disse: não, tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Chama ele. Enquanto ele não vier se sentar à mesa, eu não me sento. E aí vem Davi, um menino ruivo, franzino, e Deus diz: é esse. E diz a palavra que quando Davi chega no fronte de batalha e vê Golias, o gigante, afrontando o exército de Deus, ele imediatamente se incomoda com aquele homem que estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele se propõe a enfrentar esse exército, esse gigante. E quando vão perguntar a ele, quando Saul pergunta a ele: mas qual é a sua experiência, Davi? Quem é você? Você é um menino. Aí ele fala: olha só, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vem um urso pegar uma dessas ovelhas, eu luto com o urso e mato o urso por causa de uma ovelha. Quando vem um leão para atacar uma de minhas ovelhas, uma das ovelhas do meu pai, não minhas, eu luto com o leão e mato o leão por causa de uma ovelha, uma ovelhinha. Enquanto você tá aí orando, enquanto você tá aí lutando, enquanto você tá aí batalhando, pode ser que as pessoas não estão reconhecendo o que você está fazendo. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua igreja, você está fazendo coisas que ninguém vê. Você está fazendo coisas que não aparecem para as pessoas, que não chamam a atenção das pessoas. Mas existe um Deus, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, que olha para a intenção do coração. Se o que você está fazendo, se o que você está pensando em fazer, se este projeto que está no seu coração está alinhado com a vontade de Deus, se o que você está fazendo é de pureza, é de bom grado, é para a glória de Deus, é para agregar na vida das pessoas, você pode ter certeza absoluta, irmão, Deus está vendo. E da mesma maneira que Deus mandou um santo homem de Deus até a casa de Jessé ungir um improvável com óleo santo, Deus está mandando nesta noite o óleo da unção dele sobre a sua vida. E esse projeto, esse sonho, a sua obra, aquilo que você tem feito que acha que ninguém tá vendo, ninguém tá dando valor. Aleluia. Deus está mandando te dizer: se prepara, porque eu estou já mandando alguém. Eu estou mandando um santo homem de Deus. Eu estou enviando o óleo para consagrar, para selar tudo isso que está no seu coração. Preocupe-se com o seu coração. Preocupe-se com o que vai lá dentro dele, porque lá dentro dele tem o que eu preciso e que Deus precisa. Exatamente aquilo que Davi tinha. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não era por causa da bondade de Davi, não era porque Davi era melhor, era diferente, não. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, está falando que Davi era um homem que sabia cumprir a agenda de Deus, porque enquanto os irmãos estavam lá participando da festa, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas do pai. Enquanto os irmãos estão procurando serem reconhecidos, enquanto as pessoas estão fazendo algo para que seja visto, você, irmão, se preocupa em fazer a obra de Deus, você se preocupa em fazer o bem, você se preocupa em fazer aquelas coisas que o mundo não valoriza, que as pessoas não valorizam, mas Deus é o que Ele quer exatamente, é que você faça com a pureza do seu coração, é que você entregue o seu melhor para Ele. Você pode não ter nada,
Você pode não ter absolutamente nenhuma moeda nesta noite. Para Deus, isso não vale de nada. O que Deus deseja, na verdade, é um coração edificado para Ele, é um coração sensível para Ele, é um coração disposto a seguir a agenda dEle, a cumprir com seus princípios, a andar no seu caminho. Porque a Bíblia diz que se você tiver um coração aprovado por Deus, Deus manda alguém te abençoar quando você menos espera. E esse texto aqui vai falar que Davi fugiu, porque Davi, ele derrota o gigante Golias, ele fica famoso em Israel. Quando ele entra na cidade, as mulheres estão ali cantando. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Davi recebe ali a filha do rei como promessa para se casar. A família dele é livre dos impostos. Só que no coração de Saul é gerada uma inveja. E Saul começa a pensar que Davi queria era tomar o reino dele. Então Saul inicia um projeto de perseguição contra a vida de Davi. Ô irmão, quantas coisas você tem feito? Quantas vezes você já chegou com algum projeto para alguém e as pessoas olhando aquilo falam: olha, eu que gostaria de estar fazendo isso, eu que gostaria de ter tido essa ideia. Às vezes você conta, a pessoa nem dá ouvidos, mas na verdade ela pega aquela sua ideia e vai até usar. Ou muitas vezes vai chegar para alguém e falar: e essa pessoa aí não sabe o que está falando, quem é ela? Quem é ele? De onde veio? Imagina, tá lá como Davi estava lá no pasto fedendo ovelha. Imagina os irmãos dele vendo ele chegar. Imagina os irmãos de Davi vendo ele ser ungido. Vai ungir ele. Ele é pastor de ovelha. Olha, nós somos soldados preparados. A gente tem todas as armas aqui. Mas Davi, ele então foi perseguido. Porque quem tem a presença de Deus é perseguido, irmão. Você que está buscando a Deus, você que tem orado a Deus, você que se consagra a Deus, você que se mantém íntegro na presença de Deus, deixa eu te falar uma coisa: vai vir perseguição na sua vida. O diabo, ele não gosta de pessoas que andam na presença de Deus. Ele vai tentar te paralisar. Ele vai usar pessoas que você ama, pessoas que você admira, inclusive pessoas que estão dentro da igreja, para parar os seus projetos e os seus sonhos. Mas Davi, ele não foi lá lutar contra Saul. Davi não foi guerrear contra Saul. Ele decidiu fugir. E ele teve oportunidade. Saul tentou matar ele, lançou dardo, lança, ele não revidou. Davi foge para a caverna de Adulão e ele diz aqui: deixa eu ir para lá para me ver, olha, cuida da minha família, cuida dos meus, até que Deus fale, até que Deus me responda, até que Deus me dê a direção. Portanto, se tem perseguição na tua vida, se você está vivendo um momento de opressão, se você está agora tendo que se esconder numa caverna, se você se colocou numa caverna, e caverna, irmão, eu digo, é um lugar de refúgio, é um lugar para que você possa refletir. Só vai para a caverna quem está com muitos problemas. E problema significa que Deus está te conduzindo para que você possa refletir e Ele possa ensinar você a assumir o controle da situação. Lá na caverna de Adulão, Deus colocou pessoas piores do que Davi para andar com ele. A Bíblia diz aqui, olha só, que foram colocados a ele pessoas que estavam em aperto, homens endividados, de espírito desgostoso. Imagina, olha, eu tô fugindo, eu tô com um problema, eu tô querendo resolver minha situação, aí vem um monte de gente que tá pior do que eu. E essas pessoas ainda falam assim: olha, você é a minha última esperança, você é meu líder, eu vejo você como meu líder.
Pessoas que Davi olha e falou: será que é com essas pessoas é isso que Deus tem pra mim? Uma promessa de ser rei, uma promessa de vitória, e me dá aqui 400 pessoas cheias de problema? Só se ajuntou a mim gente problemático, perseguido? Só tem uma coisa: se você tem a presença de Deus, você tem algo que se chama sabedoria de Deus. E Deus não te dá a presença sozinho não, vem com sabedoria. E a sabedoria que Deus deu a Davi, a sabedoria que Deus está nos dando essa noite, sabe o que é? É para treinar essas pessoas que Deus colocou do nosso lado. Não olha para a capacidade delas não. Sabe por quê? Porque Deus coloca potencial em cada uma das pessoas desse mundo. Porque quando você estiver lá em cima, quando você estiver lá no alto, lá no lugar onde Deus preparou para você, você não vai ter tempo para treinar ninguém. Você vai precisar dessas pessoas que você pôde treinar quando você estava escondido na caverna. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, como chegou aqui, Davi mandou o profeta e fala: sai desse lugar, sai dessa caverna. Talvez você já esteja há um tempo nessa caverna e Deus está usando essa palavra para dizer para você: chegou a hora de você sair desse lugar. É a hora de você sair desta caverna. É hora de você acreditar em todas as promessas que eu lancei na sua vida. Se você entrou na caverna com mais pessoas, use a sabedoria que Deus te deu para treinar essas pessoas. A caverna de Adulão, ela te ensina, ela te treina para que você possa sair de lá. E é justamente por causa disso que as pessoas vão querer conhecer você. Sabe por quê? As pessoas não se conectam, irmão Fábio, com a nossa vitória, não. Elas se conectam com a nossa dor. Porque só quem vence uma dificuldade, Tiago diz: feliz é o homem que passa por todo tipo de provação. Feliz, bem-aventurado é o homem que passa por todo tipo de provação. Porque a provação gera paciência, a provação gera perseverança, a provação gera sabedoria, conhecimento, e a perseverança, a continuidade, vai te trazer a coroa da vida que está reservada para aqueles que continuam até o fim. Justamente os problemas que te levaram a esta caverna vai ser a base para que Deus comece a tirar você de lá. Aquilo que você pôde aprender sendo perseguido, sendo oprimido, se escondendo, mas se resguardando na palavra de Deus, se resguardando na presença de Deus, mantendo o seu coração íntegro, mantendo o seu coração puro e aprovado. É exatamente a partir daí que Deus vai começar um novo projeto na sua vida. E tem mais. As pessoas que permanecem ao seu lado nos piores momentos da sua vida são justamente as pessoas que vão se manter ao seu lado quando você estiver lá em cima. Porque quando você está num lugar mais alto, quando você está num lugar de destaque, vão se achegar muitas pessoas. Pessoas que vão querer se aproveitar desse momento que você está vivendo. Mas existem pessoas que estiveram com você lá na caverna de Adulão. Existem pessoas que estiveram com você quando você estava para ser morto, quando o decreto que veio sobre a sua vida era de morte, quando você não podia sequer botar a cabeça para fora, senão você perdia a sua vida. Essas pessoas que você ensinou elas, essas pessoas que você mostrou a verdade de Deus na vida delas, elas vão ser fiéis ao seu lado. E eu garanto para você, você vai precisar dessas pessoas quando estiver lá em cima. Sabe por quê? Porque quando você tá lá em cima é fácil as pessoas andar com você. Quando você tá bem, quando você tá vivenciando melhor, é fácil.
É fácil andar com você, é fácil chegar, é fácil ser seu amigo. Eu quero ver você ter alguém perto de você agora, e eu tenho certeza que você tem, porque Deus dá graça aos humildes. Eu tenho certeza que Deus chama tanto que colocou pessoas ao seu lado para segurar na sua mão. E se não, nós estamos aqui, tem eu, o irmão Fábio, tem o irmão Ageu, estamos aqui segurando na sua mão, orando por você, para que você não desista, porque você vai sair desta caverna. Glória a Jesus. Mantenha-se na presença de Deus. Glória a Deus. Mantenha seu coração sensível. Mantenha seu coração aprovado por Deus. Seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu termino aqui essa ministração agradecendo a Deus por essa oportunidade, orando aqui pela família da irmã Leci Max, pedindo oração por ela e pela família dela. O presbítero Fábio vai encerrar com uma oração. Glória a Jesus. Nós damos glórias a Deus por mais uma noite que nós podemos compartilhar do amor de Deus. Amém, Jesus. Visita, papai amado, aleluia, essa família. Nós clamamos Louvado ao Senhor seja o nome do Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. A todos aqueles que estão na caverna, talvez não entendendo, glória a Jesus, o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço que, aleluia, essas vidas possam receber essa palavra e entender, papai amado, o amor de Deus. Entender, Jesus, que o Senhor tem poder para tirar da caverna, glória a Jesus, e fazer tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que foi pregado nessa noite. Que corações e mentes possam se abrir em nome de Jesus. Amém e amém.